e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus, versículo 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Inutilmente. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus: 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá.
Para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Amém. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor designou que eu venha ler e explicar aos meus irmãos nessa noite. Explicar na medida do possível, Senhor Deus, porque é o Senhor que vai me dar condições de explicar. Mas eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha me usar, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Eu já dei saudação para vocês, né? Disse que é muito bom ver os amigos, né? Eu vejo assim uma igreja lotada de pessoas, né? Passando já da soma que Jesus Cristo nos ensinou ali em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, que ele fala onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, está no meio deles, né? Agora vamos entrar aqui na palavra de Deus e falar desse homem que Jó, a origem de Jó, ainda não sabemos se Jó é árabe ou se Jó é judeu, né? Se você der segundo os estudos assim que eu fiz, eu posso dizer que Jó é mais árabe do que judeu. Porque ele mora, a Bíblia já começa dizendo em Cus, que mora no norte de Edom. Fica ali na maior península do mundo, que é na Arábia, né? Entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. Quer dizer, então, olha, estudando dessa forma, a gente vai ver que Jó é um árabe, entendeu? Mas ainda não tem certeza, segundo os estudiosos, né? E por que eu chego ao ponto de falar isso? Porque para uma sinceridade, uma honestidade assim de um homem, hoje as pessoas têm na cabeça que somente o povo judeu que são. E não é só o povo judeu que tem sinceridade para com Deus e que tinha sinceridade para com Deus. Pelo contrário, hoje muitos nem acreditam em Deus. Nós acreditamos, entendeu? E também tem aquele empecilho lá entre Ismael e Isaac, que Ismael é um filho de Abraão e é o pai dos árabes, né? E tem uma briga entre essas duas nações. Mas a Bíblia aqui já começa dizendo da vida de um homem íntegro, sincero e reto. Aleluia. Quer ver, não existe meios de ver um homem desse cometer um erro. Quando a Bíblia começa a dizer que ele é sincero. Não tem, o Jó errou nisso. Não tem, a sinceridade não deixa. O homem sincero, ele é desprovido de dissimulação, irmão. O homem sincero, ele não dissimula. O homem reto, Jó era tão sincero que o próprio Deus, o próprio Jeová, ele faz questão de falar ali em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 13 e 14, que ele diz assim, filho do homem. Ele tratava Ezequiel como filho do homem. Ele diz assim, se uma terra pecar contra mim, grandemente se rebelando, aí ele diz assim, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Aí diz assim, se tiver no meio dessa cidade 3 homens, ele cita que é Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, salvaria somente a sua alma, quer dizer, justo. Ele era justo. O próprio Deus falava que Jó era justo. Então, 2 exemplos muito importantes na vida de um homem justo é que, por ser justo, Deus o abençoava Jó tão grande.
Deixava Jó um homem mais poderoso na terra, que no versículo 3 fala. Maior do que todos os homens do Oriente. Mas por quê? Pela sinceridade do homem. Eu acredito que o Jó, sendo um patrão, não enganava ninguém, irmão. Não enganava ninguém. Não tinha engano para com ele. Ele não tinha, Jó não tinha como enganar. 4 exemplos tem ali aqui no primeiro versículo, que são vitais na vida de um homem de Deus. Primeiro, Jó era um homem o quê? Sincero. Jó era um homem reto e Jó era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. O temor já dizia tudo. O porquê ele ia desviar do mal. E tem uma passagem muito interessante ali no Salmo 128, que fala que, diz assim, que o homem que teme a Deus, a família dele será como uma videira frutífera, à roda da mesa. Os filhos, Jó tinha 10, né? Nós vemos que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. O homem que teme a Deus, naquela época, lá no Velho Testamento, tinha muitos filhos. Então era como sinal de prosperidade. Era um homem próspero. Quando tinha bastante filhos na época. Quando não tinha, era maldição. Não vê Raquel, quando não teve filho, pedia para Jacó: dai-me um filho, senão eu vou enlouquecer, vou ficar louca. E ele fala: está eu no lugar de Deus? Eu não posso te dar filho, quem tem que te dar, tipo assim, a minha parte eu estou fazendo, agora Deus é que tem que te dar filho. Então Jó era abençoado, irmãos. Só o fato dessas virtudes na vida de Jó. Aleluia, Jesus. Um homem rico, um homem próspero, sincero, e está no versículo de número 5, todos os dias servia a Deus. É ou não é? Tipo, de segunda a segunda servia a Deus. Glória a Deus. Continuamente. Todos os dias ele servia a Deus. Aleluia. Não era parcelado, não. Hoje é segunda, hoje é segunda-feira. Amanhã é terça, dá uma folguinha, depois da... Não, era todos os dias. Aleluia. Um homem desse não tem como o inimigo pegar ele vulnerável. Está sempre servindo a Deus. Mas tem coisas na vida do homem, eu costumo dizer, tem uns irmãos que eu falo para eles que Deus não prova qualquer um. Prova, irmão? Não. Por que não prova? Porque ele sabe que vai abandonar. Viu, Léo? Não prova? Prova. Não prova. Quer ver? Lucas 22, 31, que quando Jesus Cristo chega para Pedro, diz assim: Simão, Simão, Satanás que vos peneirá como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando tu se converter, confirma os teus irmãos. Jesus. Quer dizer, não deixou Satanás provar Pedro, porque ele sabia que Pedro ia negar. E Pedro ainda chega e diz: não, eu vou contigo à prisão até a morte. E ele diz assim: hoje não cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Quer dizer, não é todo mundo que Deus prova. Nós temos aflições. O homem tem, né? O Salmos 34, 19 não fala que muitas são as aflições do justo. Mas Deus os livra de todos. Agora fala assim: provar. Pôr em uma situação dessa, irmão, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, entrar em uma situação dessa, em uma guerra cósmica dessa. Porque enquanto Jó tinha toda essa riqueza, você vê que Deus e Satanás, ele entra em um acordo. Sim ou não? Sim.
E no versículo 6 a Bíblia diz que quando os filhos de Deus, ali é os anjos, eles foram até diante de Deus, Satanás foi também. E Deus pergunta de onde ele veio. E ele chega e diz para Deus que ele estava rodeando a terra. Certamente a terra de Jó. Ele estava rodeando a terra, já querendo ver o porquê tanta riqueza desse homem. Lógico, o homem era pujante, o homem mais rico do Oriente, tinha um poderio tanto, irmão. Todo o Oriente, na minha Bíblia diz, o versículo de número 3, que ele era o homem mais rico do Oriente. Então Satanás queria experimentar, ver se realmente esse homem era fiel a Deus. Quando ele vai, no versículo 7, Deus pergunta para ele se ele, pergunta de onde ele veio, e Satanás responde ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. Aí no versículo 8, o Senhor pergunta se ele observou ou se ele tinha visto a Jó. Começa a elogiar Jó. Eu estou dizendo que Deus está elogiando. Aleluia. Que lindo, né? Observaste tu a meu servo Jó. Ele ainda faz questão de dizer, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Ele é homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Jó desvia do mal. O mal está vindo ali, já passa por cá. Olha o que Deus está falando para o inimigo, para o tentador, aquele que quer me destruir, te destruir. Esse homem é sincero, esse homem é justo. Aí ele responde o que para o Senhor? E respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura teme Jó a Deus debalde? O que é debalde? Inutilmente. Se você não der nada para ele, ele vai te temer. Veja só, irmãos, a jogada do inimigo. Sim ou não? Teme. Aí ele vai, porventura, não cercar-te tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra da tua mão abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Cada dia que passa já ficava mais rico. Será que não é isso? Não é por causa disso que ele te serve? Olha que situação. É uma coisa assim de, por exemplo, porque Deus permitiu que ele conhecia a Jó. Mas é como assim, irmã, te colocar na parede, tu não tem saída. O que você vai me responder? Porque Deus conhece o homem. Deus conhece o homem. Deus sabe se eu sou sincero ou não. Ele sabe. Ele sabe se eu sou autêntico ou não, sabe? Ele sabe. O homem consegue enganar o outro. Mas a Deus não consegue enganar. Não tem como enganar Deus. Então ele sabe. Mas o inimigo, ele já foi dizendo, fazendo Deus entender que Jó não servia a Deus com toda aquela sinceridade. Jó servia porque Deus o deixava rico. Esporte, realmente, o homem mais rico do Oriente. Tinha 10 filhos. Tudo que um homem na terra precisa, esse homem Jó tinha. Ó, filhos, dinheiro, empregados, entendeu? Tinha tudo. Tinha tudo. Assim, qualquer um serve. É mais fácil servir desse jeito. Sim ou não? Sim. É.
tenho tudo. Mas tinha algo que Jó temia. Não faz sentido você viver nessa terra com toda essa riqueza, sem ter problema algum. Então você não está na terra. Você está vivendo em outro planeta. Ter tudo isso sem ter problema. Então você vai viver temendo isso aí. Ter tudo isso sem ter nenhum tipo de enfermidade nessa terra que nós vivemos. Que no capítulo 5, versículo 19 da primeira epístola, o apóstolo João fala que todo o mundo jaz no maligno. Né? Não faz sentido. Não tem o mínimo sentido isso. Então, Jó temia algo acontecer. Ele temia, ele disse, alguma coisa vai acontecer. Por isso que no versículo 5, ele servia a Deus, pegava os filhos que vinham. Os filhos de Jó não serviam. Aí depois que vinham dos banquetes, né? Jó, um dia ele orava por ele, porque vai que se falou alguma bobagem. É ou não é? Então vou santificar meus filhos, porque eu não quero que ele venha pecar contra Deus. Era um homem que tinha um temor sem igual. Entendeu? Tinha um temor grande por Deus. E uma coisa mais interessante, que às vezes eu me pego aqui lendo este livro, que o próprio Deus fala para Satanás: eis que ele está nas tuas mãos. Tipo, estende as tuas mãos, toca em tudo quanto tem. Só não toca nele. Já colocou já um toque nele. Mas pode tirar tudo que ele tem. É isso que às vezes não cai na cabeça de muitos crentes. Como Deus permitir a um ser tão perverso, que João 10,10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir, tocar em um homem sincero, reto. Eita, nessas coisas que a gente tem que parar. Entendeu? Entendeu como é que é a situação? Como pode Deus tocar e permitir para o inimigo? Porque se Deus não permitisse, por que ele foi lá para Deus permitir? Porque ele não conseguia tocar a retidão de Jó, ele não conseguiria tocar em Jó. Tentava, rodeava a terra, ficava rodeando a terra, mas ele não conseguia tocar. Alguém tinha que permitir ele tocar. Ele ficou só na terra ali, tentando, mas não conseguia, porque a retidão de Jó. Não conseguia. O homem reto, Satanás não toca nele. Só se Deus permitir. Quando ele viu que não tinha saída, ele vai lá. Eu acho engraçado que tem umas irmãs no Brasil, que ela diz que na casa dela, você vai na casa dela, na porta tem aquela planta Comigo Ninguém Pode, espada de São Jorge, né? Não é verdade? Tem no Brasil. Não pode ter isso aqui, mãe, na porta, tem uma folha assim, espada de São Jorge. E uma planta Comigo Ninguém Pode, cruz de Caravaca, aquelas coisas lá que as pessoas usam para fechar o corpo. Usa muito. No Brasil se usa muito. Se usa muito. Como que aquilo resolve alguma coisa. Não resolve nada, irmão. Irmãos, não resolve nada. Nada. Aí eu perguntei para uma irmã lá na Bahia, ela falou assim, não, aqui é porque o inimigo não entra. Olha onde o inimigo foi, irmãos. Aonde Deus estava. Entrou lá, não vai entrar na casa de um mortal. Pelo amor de Deus, que é isso? Mas aí é uma cegueira espiritual, né, lógico. No Brasil usa muito isso. Usa muito isso no Brasil. Então, ele vai lá, viu que não ia conseguir tocar em Jó e pede permissão a Deus. E Deus permitiu. Agora,
que me deixa mais interessante e mais assim parado é quando o Jó estava sentado na sua casa. O Jó tinha um palácio, né, para ele ter 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, quer dizer, um homem muito rico, muitas pessoas trabalhando para ele. Tinha um palácio. E sendo o homem mais rico do Oriente, no mínimo, ele morava no palácio. Era um homem rico. E ele estava ali sentado, né? Por isso, ou deitado, por isso que eu falo da origem, né? Os árabes têm um costume de, quando ele come deitado. Né? Já reparou? O árabe, aquele chefe, ele come deitado, assim, em uva, ou que vinha pela frente. Eu não é, deitado. E não sei que forma o Jó estava, se ele estava sentado ou deitado. E aí é que está. E é aí que você que serve a Deus, é nessa hora que você tem que ver realmente se você serve a Deus ou não. Porque reunir, fazer cultos, mais cultos e dizer que serve a Deus é uma coisa. Agora, servir mesmo é nessa hora. É nessa hora. Sim ou não? É nessa hora que nós veremos se realmente servimos a Deus ou não. Riqueza tinha, fé tinha. Entendeu? Tinha tudo isso, Jó. E eu digo com toda a convicção, e servir a Deus mesmo. Sem medo. Sem tempo para nada. Ele não fazia parte dos banquetes dos filhos. Na minha Bíblia não diz que ele fazia parte dos banquetes. Pelo contrário, quando os filhos vinham dos banquetes, ele ungia todos eles. Quer dizer, ele não fazia parte. Não tinha como pegar esse homem mesmo assim, de uma forma, eu vou atacar ele, porque ele está vulnerável, ele está desobediente a Deus, e eu vou pegar ele. Porque nota assim que se Deus não tivesse pedido para Satanás não tocar nele, ele tocava. Sim ou não? Tocava. E ele só toca naqueles que estão vulneráveis, não está servindo a Deus, não tem retidão para com Deus. Aí um dia, Jó sentado, chega a primeira notícia para ele. Um servo de Jó desesperado chega para Jó e fala que os bois ladravam. Os bois, das 500 juntas de bois, ladravam, aravam a terra, que antigamente era tração animal, né? Hoje é mecânico, tratores. Então tinha 2 bois e aravam aquela terra. Era um agricultor. E um dia eu ouvi uma pessoa dizer que Jó era latifundiário. Não. Como pode? Os bois estão lavrando a terra, como é que pode ser um latifundiário? Vigiado, fala. Aqui eu saiba, latifundiário é aquele que tem uma terra que não está se esgotando. É uma terra que não. É inútil aquela terra. E os bois de Jó lavravam a terra. Aí os sabeus, é um povo de Noé, da época lá de Noé, nossa, muito tempo, veio e roubou o gado de Jó. Ele roubou os bois, as ovelhas, e depois matou um servo de Jó. E sempre escapava um. Aí esse servo de Jó correu e foi avisar Jó. Deu essa notícia. E esse servo de Jó estava ainda contando para Jó o que tinha acontecido, o que os sabeus fizeram. Aí a Bíblia diz que, e estando ainda este falando, veio outro, quer dizer, interrompia a fala do outro.
Quer dizer, os filhos de Jó estavam mais desesperados do que Jó. Ele permanecia sentado. Sim ou não? Aí ele chega dizendo, naquele desespero. Porque quando você corta a fala de alguém, você está desesperado para dar uma notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e o tomaram. E aos moços mataram o fio da espada. Aí Jó continuou sentando. O versículo antes diz ali que fogo de Deus cai do céu e consome as ovelhas, né? E os moços. Aí no capítulo 18 a Bíblia diz ali que estava reunido todos os filhos de Jó, comendo e bebendo na casa do irmão primogênito. Agora quando vem vento, fogo, aí já é da parte de Deus, aí faz parte da natureza. Sim ou não? Sim. Ali bate um vento nos 4 cantos da casa a qual estavam os jovens e cai sobre eles e mataram todos eles. Aí foi nessa hora que ele levantou. Ele levanta, né, rasga o manto, rapa a cabeça, lança-se na terra e ainda adora a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E fala para Deus, ó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E continuou servindo a Deus, versículo 21. Glória a Deus. Não atribuiu, né, falta alguma. Continuou servindo a Deus. E Jó, em hipótese alguma, disse que foi o inimigo que tirou dele. Quem foi que tirou dele? Deus. Por isso que ele fala, o Senhor Deus, o mesmo tomou. Mas tem um porém na vida do nosso tentador. Ele não tem prazer em só tirar o que você tem, que a irmã tem. Ele não tem só prazer. O prazer dele é tirar a tua saúde. É João 10:10, já falei. Roubar, matar e destruir. Aí quando no capítulo 2 ele volta. E Deus elogia Jó de novo. Aí ele fala, o homem dá tudo pela sua saúde. Quem é que não dá, irmão? A pessoa dá toda a fortuna para ter saúde. Não tem coisa melhor na vida do que ter saúde, sim ou não? Então é pele por pele, é uma conversa que não dá para se esquivar. Só Deus mesmo para sair de uma conversa dessa. E hoje é interessante, hoje você encontra por aí pessoas que têm conversa que conseguem te manobrar. Não estou dizendo que Satanás manobrou Deus não, mas para uma pessoa normal, para um ser humano, manobra e engana, tranquilo. Sim ou não? Sim. Então, por isso quando Paulo, ele fala no capítulo 4, versículo 27 de Efésios, ele fala, não des lugar ao diabo. Porque Paulo sabia, se der lugar, engana. Sim ou não? Engana. Ele é enganador. É mentiroso. Entendeu? Então não tem como não nos enganarmos se a gente der lugar para ele. Aí ele vai, toca no corpo de Jó, fere Jó, capítulo 2, uma chaga maligna da planta dos pés até a cabeça, sobrou para Jó um caco para com ele se coçar. A mulher de Jó chega para Jó, porque a mulher de Jó também não entendia o porquê Jó mantinha aquela integridade a Deus. Porque se a gente for parar para pensar, a mulher de Jó não servia a Deus. E perder os 10 filhos que tinha, não é fácil não, né? Não adianta malhar o Judas, a mulher de Jó. Não tem como.
Qualquer mãe que perde 10 filhos, não precisa ser 10 não, um que seja, não vai entender porque aquela pessoa ainda consegue manter a integridade a Deus. Como é que consegue? Lógico que mais adiante você vai ver todo o livro de Jó, se você ler que Jó passou, Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o seu nascimento, né? Lá no capítulo 39, Jó reclamava, se queixava de Deus, e Deus ainda fala assim para Jó, ali no capítulo 1, ô Jó, Deus, no redemoinho, ele vai e fala com Jó. Jó, ele não reclamava de Deus, mas ele reclamava do que está acontecendo essas coisas com ele. Não é normal, é um ser humano normal. Sim ou não? É um ser humano normal. Nossa, eu estou te servindo todos os dias, porque a carne dele fedia. E ainda apareceram os 3 amigos de Jó para piorar a situação. No capítulo 8 ali, que diz que eles dizem ali que os filhos de Jó morreram porque estavam em pecado. Sabe, é uma situação muito ruim, irmão. Entendeu? Acusando. Então chega a hora que você tem que se queixar. Foi quando o Jó começou se queixando. O que é se queixar? É dizer, ó, por que isso? Né? Por que isso? E Deus aparece e fala, Jó, as águias remontam ao teu mandado. É tipo assim, Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? É tipo assim, as águias, se ela levanta um voo, é tu que manda ou eu? Tipo, é quase isso, não fica na tua, eu vou te tirar dessa. Ele não precisa se queixar. É uma coisa que Deus não gosta. É queixa. Pessoa se queixando, reclamando. Eu estou dizendo, já falei de Jó, só para você entender. Tem gente que reclama. Está tendo e está reclamando. Jó tinha motivo de se queixar. E Deus repreendeu Jó. E aquele que não tem nem motivo, né? E fica se queixando o tempo todo. Tadinho. Só Deus para ter misericórdia. E uns amigos que não eram amigos de Jó, de forma alguma, porque Jó, ali no capítulo 19, Jó chega ao ponto de dizer para eles, tem piedade de mim, se compadece de mim. Tipo, fala para os amigos, para se compadecer deles. Porque eu acredito que esses caras aí, esses amigos de Jó aí, eles se viam na casa de Jó. Porque quando eles chegaram lá que viram Jó, capítulo 3 fala, eles rasgaram as roupas dele, ficaram de lançou assim, tipo, aquele Jó, aquele homem pujante, aquele homem poderoso na terra, está nessa situação, com a carne desse jeito. Praticamente eles pensaram assim, não é? Era hora de quê? Fazer o quê? Se compadecer. Porque Deus chamou eles de novo, no final da prova de Jó. Pede para Jó orar por vocês, para eu não castigar vocês pela loucura que vocês fizeram com Jó. Tipo assim, eu não enviei vocês para maltratar Jó, eu enviei vocês para você consolar a Jó. Então peça para o próprio Jó orar por vocês. Foi aonde Jó orou por eles e Deus fez isso, ó. Virou a prova de Jó. E deu toda a riqueza a Jó de novo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, quando você orar pelos seus amigos, Jó muda a situação. Deus muda a situação. Então, quando Jó orou pelos amigos dele, Deus mudou a situação dele. Glória a Deus. Aí cada um vinha, levava eu pegava meu anel de ouro, eu levava, meu anel de formatura, né? Levava, entregava, a irmã tinha um pingente e ia dando, isso botou toda a riqueza. 10 filhos,
eram 7.000 ovelhas, foi para 14, o dobro. Glória a Deus. Deus é bom. Tinha 3.000 camelos, o Jó ganhou foi 6.000 camelos. Glória a Deus. Entendeu? Tudo de volta. Tudo de volta. É, Tudo, deu tudo em dobro. em dobro. Filho foi 10.000. 10. E ainda eu creio que Jó verás os filhos dele que foram mortos na glória. Aleluia. Sim ou não? Sim. No dia da vinda do nosso Senhor, você não vai ficar sem ver seu ente querido que morreu. Glória a Deus. É com Cristo. verdade. Mas o mais interessante aqui, eu vou fazer a pergunta para vocês, fiz esse rodeio todo para perguntar para vocês. Aonde estava essa força de Jó? Onde estava? No versículo 5. Servir a Deus todos os dias. Glória a Deus. É verdade. Amém. Porque quando você está servindo a Deus todos os dias, aqueles eventos sem precedentes que acontecem, o que aconteceu com Jó, embora ele esperava acontecer algo com ele, que ele não achava normal tudo isso, mas aqueles eventos sem precedentes vêm, não te pega de surpresa, te pega fortalecido. Então, que nós possamos servir a Deus todos os Dias. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.